Ideais para a diversão, os jogos crescem cada vez mais entre os usuários. Dados da pesquisa Game Brasil, divulgados este ano, indicam que 74,5% dos brasileiros passam tempo jogando. Dentre as plataformas utilizadas, a maior parte, 48,3%, joga pelo celular. Em seguida aparecem os computadores, utilizados por 23,3% dos usuários, e depois os consoles, preferência de 20%. Com a facilidade de acessar os games, surge a preocupação quanto à interação das crianças com as plataformas. Frequentemente são observados casos em que os pequenos são expostos a situações de perigo envolvendo os jogos. Um deles se popularizou há alguns anos. Trata-se do desafio da boneca Momo. A imagem que provoca medo, na verdade, é uma escultura japonesa, exposta no museu em Tóquio. A mulher, de olhos esbugalhados, cabelos ralos e boca grande, faz referência a uma lenda daquele país. No jogo, desconhecidos usam a foto para assustar e ameaçar crianças e adolescentes. Com os números de celulares, que conseguem em grupos de WhatsApp, eles fazem o contato. Se os menores aceitam participar das conversas, desafios são impostos. Em situações mais graves, as vítimas ficam sem respirar, até o sufocamento. Tem que provar que são capazes de suportar dores, através de mutilações e, no ponto mais extremo, cometer suicídio. Em um caso, agora de setembro, no Uruguai, aqui perto do Rio Grande do Sul, 2 crianças de uma escola na cidade de Barros Blancos foram internadas em hospitais por participar de um jogo que incentivava a automutilação. Para falar sobre os games e as questões de segurança envolvendo as crianças, Direto ao Ponto conversa desta vez com o professor de jogos digitais da Fevale, Paulo Ricardo Barros. Eu sou o Lucas Eliel, sejam bem-vindos. Paulo, hoje nós podemos observar cada vez mais avanços tecnológicos. Nós temos já há um bom tempo as Smart TVs, mais recentemente assistentes virtuais como Alexa, e os consoles não param de ter inovações. Existem medidas que os pais e responsáveis podem tomar para proteger os filhos em relação aos games nos ambientes virtuais? Sim, existem várias formas que podem ser empregadas para algum tipo de controle. É sempre importante destacar, nesse caso, que também tudo varia também de acordo com a faixa etária da criança, do adolescente, enfim, que se envolve. Quando tem uma faixa etária que é possível um diálogo mais aberto e que há uma compreensão, é bem mais tranquilo vamos dizer assim, que se explique as condições, que se explique as situações e que se passe, vamos dizer assim, essa educação tecnológica referente ao bom uso desses equipamentos. E eu digo isso em função de que, como a gente envolve tecnologia, é muito complexo que tu tenha um controle 100% total. Então, uma medida mais educativa, ela pode ter um respaldo e uma eficácia muito boa frente só ao controle tecnológico, vamos dizer assim, empregado por meio de software, por meio de bloqueios, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a questão de bloqueios tecnológicos, né? Então, por exemplo, se a criança está utilizando um smartphone, se ele for um smartphone, por exemplo, do Google, né, ou do Android, no caso, tu consegue, por exemplo, através de Family Link, que é um aplicativo disponível especificamente para o Android, fazer o controle de o que ele instalou, quando que ele instalou, o que ele pode usar, qual é a faixa etária que vai ficar disponível para ele poder utilizar, controles de tempo, por exemplo, que a criança pode ficar dentro daquele aplicativo, dentro do uso, vamos dizer assim, do smartphone ou do tablet, né? Falando de Android. E o mesmo controle tu tem na Apple também. Então, se tu tiver um iPhone, da mesma forma tu consegue controlar o que teu filho está acessando. Quanto à questão de privacidade, vamos dizer assim, e aí falando de telefone, quando a gente fala de console, ele complica um pouco, tá? Porque aí esse tipo de controle, ele não é feito de forma automatizada para, vamos dizer assim, para a utilização do console propriamente dito, né? A não ser pela própria presença dos pais. Quanto à questão de televisão, por exemplo, Smart TV,
né? Então, sempre é bacana que haja algum controle por medida de conta, né? Ou seja, por faixa etária. Então, se ele utiliza YouTube, né? Tem o YouTube Kids, tu pode controlar, por exemplo, qual é a faixa etária que a criança utiliza, coloca a conta para ela utiliza a própria conta, no caso, né? Para fazer essas consultas, porque tu consegue limitar o que a criança vai estar absorvendo no contexto de ela receber informações e informações que podem não ser interessantes. Quanto à questão de privacidade, né? Então, isso envolve um pouco mais de controle, assim, e até não só de crianças, de todas as pessoas, todos os envolvidos, né? Adultos, crianças, adolescentes. A exposição na internet ela vamos dizer assim, um ponto bem complexo, né? Então, se expor, né? Uma foto, ela carrega com a foto a localização. Então, tu coloca a tua foto no Facebook, do teu pátio da tua casa, a localização normalmente vai junto com a imagem. Então, tu tira uma foto com o teu smartphone, ele marca a localização na imagem, na foto. Então, qualquer pessoa que tem acesso àquela foto, através do Facebook, do Instagram, ele consegue capturar a tua localização, por exemplo, teus dados, saber se tu tem amigos, quem são teus amigos, cruzamento dessas informações, né? Então ela é muito complicada, né? Então o ideal sempre é menos exposição possível, né? E acredito que esse monitoramento também, em relação às crianças, ele pode ser ainda mais necessário quando elas são expostas a desafios como esses que a gente já vem acompanhando nos últimos anos, da Momo, do Homem Pateta, que acabam colocando as crianças em risco, né? Sim, na verdade, esse é o ponto principal, né? Ter um certo controle em cima e esse controle ser acompanhado pelos pais, vamos dizer assim, de forma periódica. Né? Então, por exemplo, se a criança utiliza um YouTube, né, que fica exposto, por exemplo, a vídeos que não são adequados, né? Então, se tu tiver algum controle de faixa etária, isso diminui bastante a possibilidade disso, mas não elimina 100%, né? Então, precisa ter um acompanhamento dos pais para ver o que realmente as crianças estão utilizando, estão olhando, né? Colocar uma faixa etária adequada para elas ajuda, mas não impede 100%. Né? Então, vai utilizar um YouTube na televisão, tá com a conta do irmão, tá com a conta do pai, né? Aí começa a ter a exposição da mesma forma. Então, sempre que existir uma possibilidade de diálogo e de compreensão, sempre é um melhor caminho e, claro, se possível, complementando com alguma forma tecnológica, isso acaba ajudando bastante. Além de jogos explicitamente maliciosos como o da Momo, as crianças também podem estar expostas a jogos violentos encontrados em plataformas oficiais, que podem afetar o dia a dia das crianças, tema apontado em uma reportagem da Record TV do ano passado. Jogos violentos acabam estimulando a atitudes mais violentas. Jogos de tiro, jogos de luta, jogos de briga, eles têm a capacidade de deixar o cérebro muito excitado. Aliás, os jogos, de uma forma geral, deixam o cérebro muito excitado. E a excitação do cérebro leva a um aumento da agressividade. Paula, levando em consideração o fato das crianças estarem expostas por vezes a conteúdos de violência nos jogos, existe uma idade mínima para iniciar a jogar? Isso é uma discussão bem ampla, na verdade. Na área de psicologia se discute muito essa questão. Né? Não existe um consenso assim, para dizer assim, qual é assim, a partir de qual idade que a gente pode ofertar. Nesse contexto, sempre é muito importante, como orientação, vamos dizer assim, evitar excesso. Né? Então, a exposição a equipamentos tecnológicos, né? Telefone, Smart TV, jogos no geral, né? Vídeos do YouTube. Então, isso pode trazer benefícios, né? Uma vez que a gente esteja consumindo coisas educativas, por exemplo, mas evitar sempre o excesso, né? Ou seja, muitas horas consecutivas, em horários noturnos, que possa prejudicar sono, que possa prejudicar o desempenho na escola, que pode acabar gerando outros impactos. Ele precisa ser cuidado, precisa ser orientado, vamos dizer assim. E aí, obviamente, a supervisão dos pais é um ponto fundamental. Né? Mas a gente não tem assim uma idade para dizer assim, olha,
até os 10 anos não pode se utilizar, não pode se consumir, né? Porque o excesso acaba sendo danoso em qualquer faixa etária, na verdade, né? Então, principalmente o excesso, vamos dizer assim, de estímulos, né? Então, por exemplo, uma criança que entra a noite adentro jogando, vai ter um impacto referente ao sono dela, porque o cérebro dela vai acabar sendo bombardeado, vamos dizer assim, com estímulos que vão impactar depois após o momento que ela desligar e ela for dormir, né? Então, isso gera impacto de qualquer forma, né? Então, precisa tomar um cuidado com isso, se colocar até como consenso, vamos dizer assim, para conseguir chegar numa negociação que acabe agradando, vamos dizer assim, todas as partes. Daqui a pouco, se a criança tiver idade para isso, negociar alguns horários, negociar vamos dizer assim, um controle também para isso acaba ajudando bastante. Sim, e obviamente que os jogos também são aliados das crianças. Muitos deles, inclusive, ajudam no desenvolvimento intelectual. A gente pode citar alguns exemplos de games com essa proposta? Na verdade, a quantidade de jogos educativos são muito grande, na verdade. Tem muitos aplicativos, né? Aqui em casa, por exemplo, meu filho consome jogos educativos, por exemplo. Né? Então, a gente tem específicos, né? O jogo do Loop, que acaba... na verdade, é um aplicativo com uma quantidade enorme de jogos, todos voltados à parte educativa, que ensinam desde de anos mais iniciais até certo intermediário, vamos dizer assim, é possível estimular. A quantidade que tem hoje de jogos educativos disponíveis, por exemplo, para ser instalados nos smartphones, tablets, é bastante grande. Existe uma oferta bem grande, na verdade. A gente não consigo te dizer assim, olha, esses 5 aqui são os principais, porque existe muita quantidade mesmo. Em São Paulo, uma startup, inclusive, tem desenvolvido jogos para ajudar na educação de crianças. Encontrar na crise uma oportunidade. Foi isso que uma startup viu na educação brasileira, tão afetada pela pandemia. A empresa desenvolveu jogos educativos que já são usados por mais de 1.000 escolas no país e até por estudantes de Angola, na África. Esse sistema pode chegar à rede pública de ensino de Ribeirão Preto e está sendo aplicado agora em uma entidade assistencial que cuida de 100 crianças. Hora da aula, mas de um jeito divertido. A lição de português virou jogo de computador. Guilherme diz que ficou mais fácil aprender. Eu prefiro no computador. Assim. Fazer tudo? Você acha que você aprende mais fácil? Mais fácil. E a privacidade, como a gente já conversou aqui antes, é um assunto bastante importante envolvendo os jogos. E nos games, jogando online, e isso também se aplicando a pessoas mais velhas, é aconselhável utilizar nicknames e não os nomes verdadeiros? Com certeza, com certeza. Na verdade, qualquer exposição de dados reais, vamos dizer assim, ele acaba gerando um impacto, vamos dizer assim, e até uma proximidade também, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente quando a gente fala de crianças, porque é por causa justamente dessa inocência que as crianças acabam carregando e que são escondidas, de certa forma, com a personalidade que está do outro lado, né? Então, tá jogando online, tu não sabe se tu tá jogando efetivamente com uma criança ou se tu tá jogando com um adulto, né? Então, esse tipo de exposição, né, para criança pode não ser, vamos dizer assim, não gerar um impacto, vamos dizer assim, porque para ela é uma criança que está do outro lado, para ela é alguém da idade dela, mas não existe esse controle, eu não consigo garantir isso, né? Então, como eu estou online, eu não tenho essa informação. E aí a criança se expondo com dados pessoais acaba, de certa forma, trazendo uma certa proximidade também, né? Então, esse tipo de contato, ele precisa, de uma certa forma, de uma supervisão de adulto, né? Ele precisa ter quando eu digo uma supervisão, não digo nem uma supervisão em função tecnológica, né? Ou seja, um dispositivo que bloqueie, que monitore, mas também uma forma que tem uma proximidade para saber exatamente o que a criança está fazendo, com quem que ela está falando, e aí o que ela está falando também, né? E um ponto que muitas pessoas têm dúvidas também em relação à privacidade é relacionado com as webcams, que podem ser utilizadas nos jogos. Existe realmente a possibilidade de um hacker, por exemplo, conseguir invadir o equipamento,
que pode estar na nossa casa, ou isso é uma falácia? Não, não é uma falácia. Na verdade, é um risco, né? É um risco bem grande, na verdade, o uso de câmeras, né? Na verdade, eu não tenho como te mostrar aqui, mas o meu notebook, por exemplo, tem a webcam tampada. Eu só abro ela quando eu vou utilizar, né? Essa câmera que eu estou usando contigo, ela tem uma tampinha. Eu tampo ela quando eu não estou utilizando. E, na verdade, isso acontece porque é uma possibilidade real e é uma possibilidade, vamos dizer assim, que acontece bastante. Sistemas de câmeras, por exemplo, em prédios, corre o risco de ser invadido, vamos dizer assim, e dependendo do tipo de dispositivo de segurança que foi empregado, de forma até bem simples, na verdade, o processo de invasão, vamos dizer. Sim, e acaba sendo aconselhável realmente tampar depois da utilização. Exatamente, exatamente. É um risco e é um risco grande, na verdade. Existe uma quantidade bem grande de exposição através de invasões em função de sistemas de segurança, principalmente, que acabam se tornando muito expostos, né? Sim. E, Paulo, para você que acompanha bastante esse universo dos games, qual a sua expectativa para o mundo dos jogos nos próximos anos? Eu acho que existe um crescimento, na verdade tem um crescimento hoje muito grande, né? Então a indústria de jogos ela tem crescido muito mais do que muitas outras segmentos, vamos dizer assim. O impacto dela hoje na economia, ele não é um impacto ainda, vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, né? Ele não é um impacto tão significativo ainda, mas o crescimento é significativo. Né? E a expectativa é que isso aumente bastante aí nos próximos anos e cada vez mais assim dentro desse contexto. Então, a quantidade de jogos no segmento educativo, no segmento de entretenimento, tem sido muito grande, tem crescido muito, tem acontecido muita adesão. Né? Existe uma promessa ainda muito especulada, ainda em cima do metaverso, que também acaba possibilitando aí, quando eu digo metaverso da Meta, né, que tem feito um marketing muito pesado em cima disso, enfim, não existe aí um número que a gente espera, vamos dizer assim, nesse crescimento, mas ele é um crescimento que tem sido muito significativo e que provavelmente vai acabar gerando muito impacto aí nos próximos anos. Sim, e que bom que se ele é aliado à questão da segurança, né, os pais estarem atentos a essas evoluções. Essa questão de segurança é uma coisa que isso tem que ser trabalhado já na escola, tem que ser trabalhado em casa, tem que ser trabalhado e a educação tecnológica em si, né, sobre o bom uso, né, dos dispositivos, né, do celular, do tablet, do computador, né, a questão de número de horas, o quanto se expõe, né, a gente passou aí por uma geração que conheceu aí o Facebook como vamos dizer assim, se tornou um boom, né, muito grande, né, adultos, jovens, idosos, todo mundo utilizando muito, né? Agora tem caído bastante a questão da utilização, mas outras redes sociais estão aparecendo e outras estão ganhando espaço, né? TikTok agora tem tomado um mar muito grande aí de pessoas, né? Vamos dizer assim, utilizando. Isso tem se proliferado demais. Mas ele precisa de uma educação na utilização, né? Uma exposição, né? A privacidade, o que a gente comentou sobre as fotos, né? Então é muito complicado, se gera muita informação a partir de dados extraídos de rede social, né? Então existem criminosos que vasculham, que procuram, que se apropriam de informações para depois conseguir traçar a estratégia, né? Então, golpes pelo WhatsApp, golpes por telefone, golpes por e-mail, invasões a partir de mensagens por e-mail, né? Certificar as pessoas, os contatos que realmente tu costuma trocar mensagens, certificar se aqueles endereços são realmente os da pessoa, né? Enfim, isso é um policiamento constante que o usuário tecnológico precisa fazer e precisa, a partir daí, vamos dizer assim, ter uma constância em cima desses cuidados, vamos dizer assim. Com certeza, Paulo. Muito obrigado aí por ter aceitado participar da entrevista e nos ajudado com o nosso conteúdo. Eu que agradeço o convite de participar. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de conferir outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo.
Dá para acessar no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. E esse podcast teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, além da edição de Alia Alencar e assistência de Mariana Neck. O episódio também utilizou áudios da Record TV. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima!